Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Muitos padres estão inquietos, preocupados. Eles estão sendo algo que a maioria dos católicos ainda não percebeu. A fé está sendo enfraquecida. A missa está vazia, jovens se afastam, mas o pior não é isso. O pior é que muitos sequer percebem o perigo que estão correndo. E se eu te dissesse que a maior ameaça à igreja não vem de fora, mas de dentro? O que pode destruir a fé de um católico não é a perseguição, mas a indiferença. Fique até o final porque isso pode mudar sua visão sobre a fé católica. Se existe algo que deveria ser o coração da nossa vida como católicos, é a Santa Missa. Mas o que vemos hoje? Igrejas vazias, fiéis distraídos, gente que chega atrasada e sai antes da bênção final, como se a missa fosse mais um compromisso na agenda e não o maior milagre da terra acontecendo diante dos nossos olhos. Muitos católicos vão à missa, mas será que realmente entendem o que acontece ali? Será que têm consciência de que naquele momento o próprio Cristo se oferece ao Pai por nós? Que o Calvário se torna presente no altar? São João Paulo II disse com clareza: a Igreja vive da Eucaristia. Se a Eucaristia é o alimento da alma, por que tantos católicos vivem como se estivessem morrendo de fome? Muitos padres relatam essa frieza espiritual. Eles olham para os bancos da igreja e veem fiéis com a mente em qualquer outro lugar, menos em Deus. Pior ainda, veem jovens que nunca foram ensinados sobre o valor da missa e nem fazem ideia do que significa estar ali. E eu pergunto, como chegamos a esse ponto? Como a missa, que deveria ser o centro da nossa vida, se tornou um evento opcional, algo que muitos só procuram quando dá tempo ou quando precisam pedir algo a Deus. Isso é grave, porque se não valorizarmos a missa, não valorizamos a nossa fé. Se não entendemos que ali está o próprio Cristo, então estamos perdendo o essencial. A verdade é que muitos vivem uma fé superficial porque não conhecem a grandeza do que acontece no altar. E isso precisa mudar. Não basta apenas estar presente fisicamente, é preciso estar presente de coração, com alma e espírito totalmente voltados para Deus. Se você sente que sua fé está fraca, volte ao essencial. A missa não é apenas um rito religioso, ela é o céu tocando a terra. Muitos sacerdotes estão inquietos. Eles percebem algo que grande parte dos católicos ainda não vê ou finge não ver. A fé está morrendo dentro de muitos corações, e não é porque a igreja está sendo atacada de fora, mas porque os próprios católicos estão se afastando sem nem perceber. Padres relatam que a cada ano menos pessoas vão à missa. Jovens que antes eram coroinhas agora se dizem desconectados da religião. Famílias que batizavam seus filhos com fervor agora tratam a fé como algo irrelevante. E a culpa não é apenas do mundo lá fora, é nossa, que não ensinamos, não testemunhamos e não levamos a fé a sério. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Eucaristia é a fonte ápice da vida cristã, como diz no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1324. Mas como podemos esperar que os católicos vivam a fé se eles nem ao menos sabem o que a Igreja ensina? O pior de tudo é que muitos católicos sequer conhecem o básico da sua fé. Não sabem responder por que acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Nunca abriram o catecismo. Alguns acham que a Bíblia é um livro exclusivo dos protestantes. Como chegamos a esse ponto? Os sacerdotes que ainda tentam alertar sobre isso são muitas vezes ignorados ou chamados de radicais. Mas são eles que enxergam o que muitos não querem admitir. Estamos perdendo nossa identidade católica. E se não resgatarmos isso agora, podemos chegar a um ponto irreversível. Não dá para esperar mais. Precisamos ensinar nossa fé, precisamos testemunhá-la e, acima de tudo, precisamos voltar a levar a Deus a sério. Porque se nós mesmos não formos fiéis, quem será?
Não dá para esperar mais, precisamos ensinar nossa fé, precisamos testemunhá-la e, acima de tudo, precisamos voltar a levar a Deus a sério, porque se nós mesmos não formos fiéis, quem será? Vejam o que esse padre falou neste trecho da homilia, prestem bastante atenção. O Agostinho, ele diz que no momento que nós saímos de casa, o nosso anjo da guarda começa a contar os passos que nós demos para ir até a Santa Missa, porque cada um desses passos será premiado no céu. A missa, meus filhos, é tão importante que São João Maria Vianney ele diz assim: se conhecêssemos o valor da Santa Missa, nós morreríamos de alegria. O problema é que a missa, ela tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível, uma dimensão mística, espiritual. Nós, infelizmente, não conseguimos ver toda a grandeza espiritual da missa. É isso que São João Maria Vianney está dizendo. Se nós fôssemos capazes de enxergar a grandeza espiritual da missa, aquilo que há de místico nela, nós morreríamos de alegria. O mesmo São João Maria Vianney ele diz assim: se souber... Poucas coisas são tão perigosas para um católico quanto a mornidão espiritual. Jesus foi direto sobre isso no Apocalipse. Mães, porque és morno, nem frio, nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Como diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Isso é sério. Cristo não disse que apenas desaprova a mornidão. Ele disse que vai vomitar o morno. Mas, infelizmente, essa é a realidade de muitos católicos hoje. Vivem uma fé sem vida, sem fogo, sem compromisso real com Deus. Vão à missa por obrigação, rezam quando sobra tempo, nunca buscam crescer na fé, não são declaradamente contra a igreja, não são declaradamente contra o mundo, mas também não se entregam a Deus de verdade. Vivem na zona de conforto espiritual sem perceber que essa é a pior armadilha e o mais assustador. Muitos só pensam isso quando já é tarde demais, quando vêm as dificuldades, a perseguição ou questionamentos. Sua fé frágil desmorona, porque nunca foi construída sobre a rocha. Sempre foi uma fé superficial, baseada no costume e não no amor verdadeiro por Cristo. Padres alertam sobre isso o tempo todo. Mas, infelizmente, muitos católicos acham que essa mensagem é para os outros e não para eles. O que está acontecendo? A verdade é que, se não lutarmos contra a mornidão, a fé vai morrer dentro de nós. Não dá para servir a Deus pela metade. Ou estamos com Ele ou estamos contra Ele. Se a sua fé esfriou, não ignore esse alerta. Volte à oração, volte à missa com um coração renovado. Volte a buscar a Deus com sede, porque no fim das contas os mornos não herdarão o reino dos céus. Veja agora um trecho do que Duarte Lara fala claramente para todos os fiéis. Não há valor para a missa, para a comunhão. Poder comungar uma vez na vida não tem preço. Não tem preço. E nós temos missa a 5 minutos de casa e estamos cansados e não vamos. Quando nós morrermos e olharmos para trás, vamos dizer que estúpido que eu fui. Eu costumo dizer aos mais novos, agora há estas bebidas, a missa e a comunhão é um Red Bull espiritual. Red Bull espiritual. É forte. Portanto, as pessoas que eu acompanho, e insisto muito com confissão frequente, missa e comunhão, todos os dias. Todos os dias. Não é nada do outro mundo. Meia hora à semana. E Red Bull espiritual. Queres sair do pecado, queres libertar, agarra-te a Deus. A sério. Né? Muitas pessoas falham nisto. Mas isto acontece com as coisas do corpo. Se eu quero emagrecer, quero fazer uma dieta, tenho que ir para a ginástica. E tenho que fechar a boca. Se eu quero aprender a tocar viola, tenho que 1 hora, 2 dias. Não é sentado no sofá que é... E nas coisas espirituais as mudanças também vêm graduais. As virtudes, nós crescemos nas virtudes gradualmente. Deus transforma-nos, santifica-nos com a sua graça gradualmente. Mas é preciso ir buscar a graça de Deus. Sobretudo na comunhão. O amor de Deus comunga-se. O amor de Deus comunga-se. Uma das grandes tragédias do nosso tempo não é apenas que muitos católicos estão perdendo a fé,
mas que aqueles que ainda acreditam não evangelizam. E como consequência, o mundo mergulha cada vez mais na escuridão. Olha ao seu redor. Quantas pessoas da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos ainda são católicos de verdade? Quantos realmente vivem o que a igreja ensina? E quantos se afastaram porque nunca ouviram um anúncio claro do evangelho vindo de você ou de mim? O que me assusta é que muitos católicos parecem ter vergonha de falar de Deus. Sabem discutir política, futebol, séries e tudo mais, mas quando o assunto é fé, se calam. Escondem sua identidade como se fossem agentes secretos de Cristo, mas foi para isso que fomos chamados? Nos evangelhos, Jesus nos diz: se der tempo, evangelizem. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, como diz em Marcos capítulo 16, versículo 15. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. O problema é que muitos não evangelizam porque nem conhecem sua própria fé, nunca leram o catecismo, não sabem explicar o que acontece na missa e acabam se deixando levar pelas dúvidas e ataques do mundo. E isso precisa mudar agora. Se não reacendermos essa chama, a próxima geração de católicos simplesmente não existirá. A fé precisa ser passada adiante como uma tocha que nunca pode se apagar. E isso começa comigo e com você. Não podemos mais esperar que apenas os padres evangelizem. O mundo precisa de católicos que falem com ousadia, que testemunhem com coragem, que não tenham medo de proclamar a verdade, porque se nós nos calarmos, quem vai falar? Se os padres estão preocupados, se a igreja está dando sinais de alerta, o que nós estamos esperando? A missa não é um evento social, é o próprio céu tocando a terra. Mas enquanto muitos católicos vivem como se isso não tivesse importância, a fé vai se enfraquecendo. Os jovens se afastam e o mundo se afunda ainda mais no erro. A verdade é que a maior ameaça à igreja hoje não vem de fora. Não são os ataques da mídia, nem as perseguições políticas. A maior ameaça vem de dentro, da nossa indiferença, da nossa mornidão, da nossa falta de compromisso com Deus. Ainda há tempo de reacender a chama da fé, de voltar à missa com o coração aberto, de viver o que acreditamos e levar essa verdade ao mundo. A pergunta que fica é: o que você vai fazer agora? Vai continuar ignorando os sinais ou vai decidir viver sua fé de verdade antes que seja tarde demais? Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.